Romanos, capítulo 8, nós leremos do versículo 12 ao 17. Leiamos a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui a leitura. Meu irmão, o que torna você filho de seus pais? Talvez isso esteja muito claro na sua mente, né? Eu nasci de minha mãe, eu carrego a genética de meu pai e de minha mãe. E, de fato, isso torna você filho de seus pais. Porém, é apenas isso que constitui uma família? Há também muitos que são amados e inseridos na família de formas diferentes. Talvez hoje na nossa sociedade não seja tão comum, mas há algumas décadas no passado, era bem comum que pessoas que não tinham a capacidade e as condições de criar os seus filhos, entregassem seus filhos a alguém que teria uma condição ou então disposição, e criasse essa pessoa como se fosse seu filho. E muitas vezes essa entrega para outra pessoa fazia com aquele que foi teoricamente adotado, tão semelhante aos pais daquela família, pelo menos no trato, na forma de se comportar e de agir e pensar, como aquele que era nascido biologicamente. Isso sem contar que ainda existem outros tipos de filhos, né? Como, por exemplo, aqueles que são legitimamente adotados, de papel passado, como nós vemos no Estado. Essas pessoas também são filhos, e essas pessoas também têm direitos legais como herdeiros, da mesma forma que um filho biológico. Nessas três circunstâncias, nós temos filhos e, consequentemente, famílias, em certo aspecto, de formas diferentes. E todos esses, porém, possuem obrigações, e além de possuírem as suas obrigações, eles também devem se comportar e viver de acordo como um filho tem que agir, nas condições de obediência, de aprendizado, de submissão, e tudo aquilo que cabe a um filho. Agora, o que torna você filho de Deus? Como você deve proceder se você é filho de Deus? O tema do nosso sermão essa noite é viva como um filho de Deus. E eu gostaria de trazer aos irmãos 3 atitudes que te levam a viver como um filho de Deus. E a primeira dessas atitudes é mortificando a carne pelo Espírito. Toda essa carta de Paulo, a carta toda, é um grande tratado teológico. E do capítulo 1
ao capítulo 5, Paulo está demonstrando que todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Ele gasta esses 5 capítulos dizendo que tanto os judeus como os gentios são iguais diante de Deus. Por que eles são iguais? Porque uns rejeitaram os oráculos, os profetas e o próprio Messias, e os outros possuem uma condição mental reprovável e agem contra a moralidade que está dentro deles. Então, ambos estão debaixo de condenação, uma condenação de pecado, de morte. Mas, além desse problema, pois a igreja tinha uma certa divisão entre gentios e romanos, esse era um problema crescente na igreja de Roma, e Paulo gasta todos esses 5 capítulos dizendo: meus irmãos, vocês são iguais, todos estão debaixo dos mesmos pecados. Havia um outro problema. Aquelas pessoas chegaram a uma conclusão, herética inclusive, de que a salvação não depende de obras, mas só de graça, o que é verdade. A salvação é pela graça. Porém, eles acreditavam que não precisavam fazer boas obras. E além de não precisar fazer boas obras, eles acreditavam que as boas obras atrapalhariam o seu desenvolvimento espiritual. Porque, afinal de contas, na cabeça daquelas pessoas, elas acreditavam que aonde tinha muito pecado, a graça de Deus iria abundar. Então eu não teria necessidade de viver em santidade. Para que eu vou viver em santidade? Sendo que quanto mais eu peco, mais eu tenho a graça de Deus. Paulo gasta muitas páginas refutando esse raciocínio, mostrando que uma vez que você está unido com Cristo, é impossível que você continue vivendo uma vida de pecado, porque uma vez que você é salvo, você começa a viver de maneira diferente, e é aí que entram as suas obras. Paulo diz para eles que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você é salvo, você deve viver em santidade. Então, primeiro ele diz que todos são iguais, estão debaixo dos mesmos pecados, e que todos nós temos a obrigação de lutar contra esses pecados. Então, ele entra no capítulo 8, que traz um conjunto de esperança, conforto, e também continua reafirmando a salvação pela fé. E aqui, aonde nós lemos, Paulo começa a exortar os irmãos e a fazer algumas exortações para a vida deles, dizendo como eles devem proceder, uma vez que são filhos de Deus. E ela começa com uma conjunção na sua língua original, porque Paulo está concluindo tudo o que ele disse. Então é como se esse capítulo 8 fosse uma conclusão de pensamento, uma conclusão de tudo aquilo que ele disse anteriormente. E a conclusão é clara: assim, pois, somos devedores. A conclusão de Paulo é que todos nós devemos. Mas nós não devemos um simples crediário que alguém possa pagar quando faz uma compra. Se você deve algum crediário, de fato, você tem que pagar isso também, se você é devedor quanto a isso. Mas não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de uma dívida ainda muito mais alta. Paulo está dizendo que todos nós somos culpados e temos a obrigação de responder de acordo com o que foi feito por nós. Cristo apagou a nossa dívida de pecado. Mas o que acontece quando alguém paga a sua dívida? Você deve para outro.
Mas você nunca irá conseguir pagar o que Cristo fez por você, porque Cristo pagou com a própria vida. Cristo se entregou por conta de seus delitos e pecados para livrá-lo da morte. Então ele tirou a condenação que estava sobre você, lançou a condenação sobre ele e te livrou. Isso era um preço altíssimo que nenhum homem poderia pagar. A sua dívida está paga. Porém, você tem uma obrigação moral com Cristo. O que eu estou dizendo é que você deve a sua vida a Cristo e deve viver de acordo com aquilo que Cristo diz, e não de acordo com as vontades da sua carne. Você já foi liberto da escravidão do pecado, e você não deve voltar a ser escravizado dessa mesma forma. Você não tem nenhuma obrigação de manter os seus desejos carnais. Você é livre. Você é livre do jugo de seguir a sua carne. Você é livre do peso do velho homem. Você não tem nenhuma obrigação de cumprir os seus desejos. Isso pode ser um pouco claro para a gente, só que no nosso século, na nossa sociedade, satisfazer os próprios desejos é aquilo que reina, porque as pessoas buscam a própria satisfação, e muitas vezes essa é uma satisfação egoísta, que nós muitas vezes chamamos de felicidade. Só que é uma felicidade segundo os nossos prazeres, e não segundo aquilo que a Escritura nos diz. Então não, você não tem nenhuma obrigação de seguir os seus desejos pecaminosos. Você é livre desses desejos. E nós fomos livres desses desejos por conta de Cristo. Nós fomos livres desse desejo, dessa obrigação pecaminosa, pela ação do Espírito Santo. Nós somos libertos pelo Espírito. Nós vivemos pelo Espírito. Mas o que Paulo está dizendo não é que o Espírito é uma ponte pela qual você tem que atravessar. Não, eu tenho que ser salvo, então o Espírito é como se fosse uma ponte, uma corda que me tira da lama e me puxa para uma condição de santidade. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz pelo Espírito, ele está falando de um relacionamento. Quando ele fala de sermos libertos pelo Espírito, é pelo relacionamento com o Espírito. Ele está reforçando que a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, o Espírito Santo, age em nós, se relaciona conosco e nos molda para que vivamos diferente do que vivíamos antes. Ele não simplesmente te tira da condição que você estava e coloca em uma nova. De fato, você era pecador, hoje você é santo, mas você ainda tem resquícios do seu velho homem. E o Espírito Santo, conforme se relaciona, conforme o relacionamento com Deus na sua vida se aprofunda cada vez mais, você vai se afastando cada vez mais dos seus desejos. Por isso que quando ele usa a palavra mortificardes, ele está falando de uma ação gradual, de algo que começa e continua, algo que começa hoje, e essa ação continua acontecendo na sua vida. E por que ele diz isso? Porque esse relacionamento com o Espírito Santo é algo que cresce na sua vida, conforme você vai passando mais tempo em Deus, com Cristo. Isso fica um pouco mais claro se nós observarmos as obras da carne.
Se você observar as obras da carne em Gálatas 5, você vê que há uma grande lista lá: lascívias, heresias, iras, homicídios, contendas, mentiras. Diversas questões estão envolvidas nas obras da carne. E quando você olha essas obras da carne, você vê também em Paulo que nós estamos livres, que o Espírito Santo já deu para nós vitória sobre todas as obras da carne. Mas eu tenho absoluta certeza que se você parar para pensar na sua vida, em algum momento, mesmo depois que você se converteu, você já cometeu alguma dessas obras da carne. Por que que isso acontece? Já que eu tenho a vitória pelo Espírito. Há diversos cristãos, meus irmãos, que cometem tanto pecados graves e muito chamativos e escandalosos, como também pecados ocultos, que muitas pessoas nem vão perceber. Existem cristãos que muitas vezes lutam contra pecados graves, como por exemplo, a própria pornografia, e conseguem ficar semanas, meses, anos sem cair em tentação. Só que em algum momento da sua vida ele cede aos seus desejos. Existem homens e mulheres que lutam contra a sua raiva, disfarçam a raiva muitas vezes como um temperamento difícil, e lutam contra esse sentimento. Só que quando alguma coisa pisa no calo dessa pessoa, ou quando ela passa por algum momento de dificuldade, ela cede a sua raiva e então comete esse pecado. Porque se entregar à ira, que não é uma ira justa, de acordo com a Escritura, você está cometendo um pecado. Da mesma forma, a pessoa que é murmuradora, da mesma forma aquela pessoa que faz fofocas, que provocam contendas, muitas vezes nós falhamos e cometemos esses pecados. Talvez você coloque a sua satisfação material de ter uma condição melhor para os seus filhos, ou então de ter uma casa melhor, ou de ter mais dinheiro para pagar as suas contas, e você negocia o tempo com Deus, você negocia um culto. Isso também é pecado, porque você está levantando um ídolo no seu coração e tirando Deus do centro. E o que Paulo está dizendo para nós, nesses primeiros versículos, é que nós devemos matar essas vontades. E isso só é possível por meio do relacionamento com Cristo, por meio do Espírito Santo. A cada dia nós devemos morrer para poder viver. A cada dia você deve matar essas obras da carne, você deve matar os seus pecados a cada dia, para que você possa viver eternamente. E quando Paulo fala sobre viver, ele não está falando apenas do viver fisiológico, biológico, de continuar respirando. Paulo não está ameaçando aquelas pessoas: se você continuar pecando, Deus vai te matar e tirar a sua vida. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando de um sentido de viver transcendental, que passa o viver biológico. Nós não podemos nos esquecer que esse período em que as pessoas se encontravam era um período de falta de esperança, um período onde as pessoas não tinham certeza do que acontecia após a morte. Os cristãos tinham certas certezas quanto a isso, e ele está escrevendo para os irmãos de Roma, mas muitas vezes estar na igreja não inibe os medos e os pensamentos que vêm de fora. E existiam muitos pensamentos contrários às Escrituras naquele momento, rondando Roma, rondando o Império Romano. Algumas pessoas acreditavam que a alma seria incapaz de existir sem o corpo, então que quando o corpo morria, a alma também era destruída. Existiam outros que acreditavam que quando o corpo era destruído, a alma perambulava por lugares ermos e não sabia o que fazer, e continuava existindo como fantasmas e coisas desse tipo.
E outros ainda acreditavam que quando você morria, a alma se juntava com o universo e perdia o ser, a essência do ser. Talvez por conta desses pensamentos, as pessoas da igreja naquela época, talvez pensassem como as pessoas que haviam se desviado no tempo de Isaías, e que diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está ensinando é o exato inverso, uma mudança de mente, como ele diz mais para frente em Romanos 12. Ele está dizendo para aquelas pessoas: não vivam para si, não vivam para fortalecer os seus desejos, não vivam para satisfazer a vontade da carne, não usem do desespero para satisfazer os seus desejos, não vivam agora para as suas vontades, morram agora para as suas vontades, para que vocês possam viver, porque há uma vida eterna, o seu espírito irá viver eternamente. Não caia na armadilha de pensar que você morreu e acabou. Cristo há de julgar vivos e mortos, e por isso você deve viver uma vida digna. O significado da vida não é viver porque você vai morrer, mas é morrer agora, porque você irá viver eternamente. Há esperança para os homens, fora dessas filosofias mundanas, e essa esperança se chama Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. Só que a nossa vida eterna está atrelada ao nosso Senhor, e nós devemos viver de maneira digna, e não simplesmente escravos de nossas vontades, de nossos pecados. Mas a santificação, que é obra do Espírito Santo, não é a única coisa que o Espírito Santo age em nós, e também não é a única coisa que nos marca como filhos de Deus. De fato, para ser filho de Deus, você tem que lutar contra as vontades da sua carne e buscar uma vida em santidade. Mas além disso, você também deve saber que tem que ser guiado nas suas ações pelo Espírito Santo. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é sendo guiado pelo Espírito Santo. No versículo 14, o apóstolo afirma: se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. E quando Paulo fala sobre ser guiado, sobre ser conduzido, ele está guiando com a questão anterior, ele está ligando essa questão de ser guiado com o que ele disse anteriormente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: se você é guiado pelo Espírito, você vive uma vida em santidade. Se você é guiado pelo Espírito, você mortifica as vontades da sua carne. Isso contradiz um pouco o que a gente escuta em muitas igrejas por aí. Nós escutamos em muitas igrejas por aí que ser guiado pelo Espírito é como se o Espírito Santo dissesse para você o que você tem que fazer a todo momento, como se ele soprasse no seu ouvido: casa com ele, casa com ela, compra esse carro, compra aquele outro, faz esse concurso, faz aquele, faz isso, faz aquilo. Não, meus irmãos, não é assim que o Espírito Santo age em nossa vida. Quando nós falamos sobre ser guiado, sobre ser conduzido pelo Espírito Santo, nós estamos dizendo de uma vida em santidade. E caso isso ainda não tenha ficado claro, nós estamos falando de uma vida de oração. Nós estamos falando de uma vida de conhecer a palavra,
de meditar na lei do Senhor, de orar, de passar tempo com Deus. Estamos falando de uma vida que percebe uma atitude pecaminosa e toma estratégias para viver longe dessa vida pecaminosa. É disso que nós estamos falando quando dizemos sobre ser conduzidos por Deus, conduzidos pelo Espírito. E isso não precisa de um óleo ungido sobre a sua cabeça, ou sobre uma oração especial, ou sobre tantos dias trancados em um lugar para ser transformado. Isso é paganismo, isso existe em religiões fora do cristianismo. O cristão não precisa dessas coisas. E você é guiado pelo Espírito Santo a partir do momento que você se converte. A partir do momento que você converte, você já é filho de Deus. Estou dizendo isso para que nós não caiamos no orgulho, aquele orgulho cristão de achar que, nossa, eu estou nessa igreja há muitos anos, eu estou aqui há 20, 30 anos, minha família tem um longo histórico na igreja, eu sou muito mais crente que o fulano que acabou de chegar. Talvez você esteja até mais apto em questão a uma vida de santidade, talvez vocês tenham até um pouco mais de experiência, mas você é tão filho de Deus quanto a pessoa que acabou de se converter. Então não caiamos no orgulho de pensar que somos melhores só porque estamos na igreja há mais tempo. Talvez a pessoa que acabou de chegar tenha vitórias muito mais significativas em santidade, em vida com Deus, do que você que está na igreja há tanto tempo, porque talvez você esteja continuamente passando por diversas provas e esteja continuamente reprovado. Então não caiamos nesse orgulho de achar que o tempo define o que é o cristão. Mas mudando um pouco de assunto, é quase impossível ver a frase guiado pelo Espírito de Deus e não nos lembrarmos da conversa de Jesus com Nicodemos. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, não sabes para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus quis dizer com isso? Paulo está dizendo, o Espírito me conduz a uma vida em santidade, mas Jesus está dizendo, ninguém sabe quem é guiado, quem é nascido no Espírito. Primeiro, sim, eles estão falando da mesma coisa. Paulo está dizendo, se você morre para o pecado, você vive no Espírito, e se você vive, você é conduzido. É a mesma coisa que Jesus disse, assim é todo aquele que é nascido no Espírito, porque quem morre e vive por ele, obviamente, é nascido. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo não é que muitas pessoas, outra questão que nós escutamos muito, né, de que o cristão que é guiado pelo Espírito é imprevisível, é aquela pessoa que faz as coisas e ninguém consegue entender. Não entenda mal o que Jesus disse, meu irmão. Jesus não está ensinando você a agir de maneira irresponsável, muito menos que as suas atitudes têm que ter um ar místico, que você não pode dizer para as pessoas o que você tem que fazer. Não é sobre isso que Jesus está dizendo. É muito claro que o Espírito de Deus nos conduz a viver em santidade, que é a cada dia mais nos assemelharmos a Cristo. Mas quando Jesus diz que ninguém sabe de onde vem e para onde vai, é que ninguém conhece a extensão da obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Ninguém sabe até onde Deus pode transformar alguém. Ninguém sabe até onde o poder de Deus vai alcançar na vida de uma pessoa. O agir poderoso do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é tão forte
que Ele pode transformar alguém que é impuro, impuro, como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue. Também pode transformar alguém que estava morto em vivo, como fez com Lázaro. O poder do Espírito Santo é tão grande que pode transformar alguém que era totalmente rejeitado em alguém que foi muito amado, como é o caso de Mateus, que era cobrador de impostos. Se hoje nós não gostamos de impostos, imagina na época de Jesus. O agir poderoso do Espírito Santo é tão grande que ele pode transformar alguém que é assassino, como Simão, o Zelote, de uma seita revolucionária dentro do judaísmo, em alguém que anunciava o Evangelho, alguém que trocou as armas pela palavra de Deus. O Espírito de Deus pode transformar alguém que era mentiroso em homem íntegro, como fez com Jacó. Em alguém que viveu uma vida de paganismo durante toda a sua adolescência, juventude e até idoso, em alguém que é guiado por Deus, como fez com Abraão. Porque Abraão começou a ser guiado por Deus quando já era velho. O processo de santificação que o Espírito Santo realiza é inescrutável em toda a sua grandeza, e esse processo de santificação tem o poder de transformar você em filho de Deus, que isso é muito maior até mesmo do que ser morto e ressuscitado. No versículo 15, Paulo ele faz um contraste entre adoção e escravidão. Ele está dizendo que o Espírito que nós recebemos não é um Espírito que nos enche de medo, não é um Espírito opressor que nos tira da condição de escravo e nos coloca novamente na condição de escravo. Não é sobre isso que se trata a adoção. Você não foi comprado como uma simples mercadoria. De fato, você deve a sua vida a Cristo, mas você não deve a sua vida a Cristo simplesmente como a um escravo. Você deve a sua vida a Cristo, assim como você que é pai, o seu filho deve a vida a você. Porque você cuidou do seu filho, você educou seu filho, você deu as condições para que seu filho vivesse até os dias de hoje. Então o seu filho tem, até certo ponto, uma dívida com você por você ter cuidado dele, assim como você tem uma dívida com o seu pai natural. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo não é um mercador de escravos, que comprou você de um senhor ruim e você está sobre as mãos de outro. Você foi adotado. Todos nós fomos adotados. Nós somos família. Você é família de Deus e não um simples escravo acorrentado e maltratado. Mas não se engane. Isso torna a sua condição ainda mais indesculpável quanto à santificação. Porque ao invés de você se sujeitar a alguém que te tirou da morte, te deu vida, te livrou da escravidão, te deu vestes novas, te colocou numa nova família e te ensina a como viver da maneira correta, você continua se entregando em rebeldia. E esse mesmo Deus que te tirou de todas essas condições, te aceita e te perdoa quando você falha. Nós não somos culpados de nos rebelar contra um senhor de escravos. Se fosse apenas isso, você já teria morrido, meu irmão. Porque um escravo que fugia de seu senhor era morto. Quando você peca, você se rebela contra o seu próprio pai. É o seu pai que você está ofendendo, e não o seu dono.
Certo. Mas o que significa ser adotado por Deus? A adoção é uma das lindas analogias que nos ensinam de uma doutrina muito preciosa, que é a união com Cristo. E essa união com Cristo, a ideia de adoção, ela é muito mais clara no Novo Testamento. Porém, ela existe desde o Antigo, embora seja um pouco mais difícil de identificar. A ideia da adoção, ela aparece em alguns livros históricos, ela aparece em alguns profetas, mas é no livro de Oséias que a doutrina da adoção, a doutrina da união com Cristo, por meio da adoção, fica mais clara. Nós temos trechos lindos no livro de Oséias, embora também tenhamos alguns bem polêmicos. Há alguns trechos lindos, como por exemplo, quando Israel era menino, eu o amei, o atraí com cordas de amor. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Volta, Israel, para o Senhor. Todo o livro de Oséias, ele nos retrata um Deus que é amoroso, um Deus que traz o seu povo do Egito chamei meu filho. Ele chama o seu povo pelo nome, ele toma o seu povo em seus braços, ele o cura, ele o cuida e amarra essas pessoas, ele amarra o seu povo com amor, e diversas analogias que nós podemos observar em um relacionamento que um pai tem com seu filho. Mas a resposta do povo de Deus no Antigo Testamento é de um povo rebelde, que por mais que Deus os chame, por mais que Deus os traga para perto, por mais que Deus os ame, os amarre, eles continuam fugindo, rejeitando, sendo desobedientes e idólatras. E mesmo assim, Deus promete restauração e retorno para casa. O contexto do Antigo Testamento é de uma paternidade em rebeldia, e nós vemos um Deus que constantemente disciplina os seus filhos, porque eles são constantemente reprovados. Porém, há um Filho de Deus que jamais pode ser reprovado. Cristo é esse Filho de Deus, sempre fora Deus, pois estava com Ele desde o princípio, como a segunda pessoa da Trindade, e não só é Deus em essência, estava com Deus desde o princípio, como também Ele é aquele que nos representa na aliança, como está no Evangelho de João, como Natanael disse: Tu és o Rei de Israel. Mas não é só João e só Natanael que dizem isso, Paulo também diz isso, que ele nos representa por meio da aliança, porque é por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, que todos nós somos justos. Quando nós estávamos representados em Adão, todos nós éramos injustos, mas agora que o sangue de Cristo nos cobre, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, pois o sacrifício de Cristo permite que nós entremos novamente nessa família. Nós fomos adotados por Deus, mas não como os romanos faziam, pois os romanos faziam isso pura e simplesmente para ter um herdeiro em questões judiciais. Mas o nosso Pai já tem um herdeiro. E convenhamos, quem tem um herdeiro como Cristo não precisa de nenhum outro. Não foi simplesmente para isso que Ele nos separou.
Deus o Pai decidiu nos colocar em sua família para que fôssemos conduzidos em novidade de vida, para que fôssemos completamente transformados, porque uma vez unidos com Cristo, nos tornamos parecidos com Ele. Como eu disse no começo, alguém que é entregue para outro, para ter um relacionamento com Ele, se torna semelhante. Ser entregue e adotado a Deus faz com que sejamos semelhantes também a Ele. Estamos ligados em Cristo, misticamente, no sentido espiritual, ligados com Cristo. E essa união com Cristo é tão profunda, essa união é tão grande, que nós temos certos direitos que apenas uma criança muito íntima teria. E essa união é com toda a Trindade. Entendam, meus irmãos, toda a Trindade está envolvida nesse processo de união, nesse processo de adoção. O Pai testifica essa união. O Filho faz com que essa união aconteça, e por meio do Espírito Santo ela acontece. Tudo isso de maneira junta, de uma maneira que a gente não consegue explicar. Assim como a Trindade também nós não conseguimos explicar. E por meio dessa união, nós podemos clamar a Deus. Mas clamar de uma maneira íntima. E é isso que significa Abba, Pai. Essa tradução da palavra Abba, ela é difícil, não simplesmente por conta do conteúdo teológico, mas por conta da intimidade e da informalidade que ela carrega. Essa palavra, ela demonstra uma profunda liberdade de relacionamento de uma criança com seu pai. Uma criança precisa ser trocada, uma criança precisa ser amparada, uma criança precisa ser alimentada, uma criança precisa colocar todos os seus anseios, sejam eles egoístas ou não, diante de seus pais. Mas essa criança não consegue se comunicar como deveria. E de uma forma desajeitada de se comunicar, ela expressa os seus anseios. Mas você que é pai, quando o seu filho te chama pelo nome errado, ou quando ele está chorando, ou quando ele não consegue se comunicar, você sabe que o pai não se importa com isso. O pai se preocupa em fazer com que aquelas vontades e necessidades sejam cumpridas da melhor forma possível, porque o pai ama seu filho e quer que aquelas necessidades sejam atendidas. E essa criança sou eu e você, e o pai é o próprio Deus. Meus irmãos, nós não sabemos nos purificar do pecado, nós não sabemos caminhar em fé, nós caímos e precisamos ser reerguidos e limpos por Deus. Nós não sabemos o que e nem mesmo como pedir. Nós precisamos ser limpos, conduzidos, corrigidos, carregados, e muitas vezes, assim como crianças, nós precisamos ser disciplinados pelos nossos pecados, pelos nossos egoísmos e pelas nossas vaidades. Porque as crianças também pecam, as crianças também têm os seus egoísmos e as suas vaidades. Para as crianças que estão aqui, se você nunca quis dividir seu brinquedo com um amiguinho, para brincar, também é uma forma de egoísmo e também é pecado. E nós também precisamos corrigir essas coisas. E o nosso Deus faz tudo isso conosco, porque Ele nos ama, como quem ama os seus próprios filhos, porque Ele quer ver a sua glória refletida na terra. Ele quer que os seus filhos sejam parecidos com Ele.
parecidos com Cristo, parecidos com seu Filho unigênito que nos salvou. Convenhamos que tudo isso é muito difícil de se acreditar. Nós temos que dar a mão à palmatória e realmente ver que isso é uma coisa difícil de se acreditar. Quem nos amaria assim? Você conhece alguém nessa terra que te amaria a tal ponto de ter esse sacrifício por você? Ou melhor, você amaria alguém de forma tão perfeita? Por essa razão, até mesmo para acreditar em algo desse tipo, nós precisamos do Espírito Santo. O que nos leva à nossa terceira atitude. A primeira foi mortificando a carne pelo Espírito. A segunda foi sendo guiado pelo Espírito. E a terceira, agora, crendo no testemunho do Espírito. É curioso nós vermos que Paulo está utilizando o Espírito, a palavra Espírito, de duas formas diferentes. Primeiro, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e depois o Espírito do homem, que ali ele está falando da nossa razão, da nossa capacidade de compreender as coisas, do nosso raciocínio. Está falando da nossa consciência. Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que nos comunica que nós somos adotados por Deus, que nós somos filhos de Deus, porque afinal de contas Ele é o nosso guia, o nosso mestre. De maneira nenhuma você conseguiria acreditar que você é filho de Deus se não fosse o Espírito Santo. Meu irmão, você teria coragem de orar ao Supremo Deus do Universo, Criador dos céus e da terra, que no estalar de dedos pode transformar a sua vida em pó, se você fizer algo que o desagrada, se você não acreditasse que é filho dele? Apenas o Espírito Santo, por meio da confiança que Ele coloca no nosso coração, que nós podemos abrir os nossos lábios e colocar todos os nossos medos, as nossas vontades, as nossas orações, derramar o nosso coração diante de Deus, porque o Espírito Santo diz a nós: fique tranquilo, o seu Pai escuta a sua oração, e se você orar errado, e se você desagradar a Deus, Ele irá discipliná-lo, possivelmente, mas isso não significa que você deixará de ser amado. É apenas o Espírito Santo que pode dar essa certeza. Uma coisa que nós não encontramos em nenhuma outra religião. Todas as outras religiões se trata de tentar agradar as divindades por meio de satisfazer os seus desejos. Mas nós não precisamos disso. Nós já somos filhos de Deus e buscamos honrá-lo como seus filhos. É uma relação completamente diferente. Mas quando o Espírito Santo comunica a você que você é filho de Deus, não é como se ele soprasse no seu ouvido: você é filho de Deus, confie, você é filho de Deus. Não, meus irmãos, o Espírito Santo não fica soprando na sua cabeça. Não é sobre isso. Mas é uma convicção, uma certeza inconcebível, que talvez você nem consiga explicar, mas você tem essa convicção: eu sou filho de Deus. É isso que mantém você seguro, ou que pelo menos deveria manter seguro em todas as tribulações. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu posso confiar em Deus. Eu estou passando por uma doença, mas eu sei que o meu Deus pode me curar, porque Ele é meu Pai, e mesmo que Ele não me cure, e eu venha a falecer por conta dessa doença, eu serei recebido pelo meu Pai na glória, que já está me esperando, e os meus muitos irmãos estarão lá comigo.
Ou então você está passando por um problema de algum pecado que você não consegue suportar, que você não está conseguindo vencer esse pecado, ou algum pecado que ainda deixou vestígios da marca das feridas em você, e você sente vergonha, você sente medo, e Satanás continua acusando você por conta das suas falhas. Mas quando você olha para a cruz, você lembra: eu sou amado, e eu já fui perdoado desses pecados. É claro, meus irmãos, que nós podemos conhecer a árvore pelos seus frutos, e há muitos frutos que nós podemos observar naquele que é filho de Deus, como por exemplo a própria vida em santidade que eu disse no começo, uma vida em oração, uma vida em piedade, humildade, o próprio conhecer da palavra, o próprio fato de estar em comunhão. Tudo isso é perfeito, é maravilhoso, e são formas de dizer que você é filho de Deus. Só que essas são provas externas, e não é sobre isso que o texto está falando. O texto está nos falando de uma outra confirmação, a confirmação interna do próprio Deus. Eu estava conversando com alguns irmãos recentemente e eu usei esse exemplo, talvez ele caiba aqui. Existe uma planta chamada tamareira, que produz os frutos da tâmara, uma fruta muito deliciosa, que inclusive tem uma quantidade de açúcar e calorias que equivale a quase uma barra de chocolate. Pois é uma fruta muito doce, muito saborosa. Porém, quem vê uma tamareira não imagina que ela vai dar aquilo, principalmente porque ela demora em torno, uma tamareira natural, né, demora em torno de 70 a 100 anos para produzir frutos. Por isso que existe um ditado turco que diz: quem planta tâmaras, não come tâmaras. E quem vê aquela planta, não vê os seus frutos. Pode pensar que é só uma palmeira qualquer, como qualquer outra palmeira. Mas caso a tamareira pensasse, ela nunca questionaria o fato de ser uma tamareira, porque ela sabe que dentro dela, ela é em essência aquilo. Da mesma forma, mesmo que nem sempre você consiga demonstrar e exercer tudo aquilo que você deve exercer como filho de Deus, e eventualmente você falhe, você caia, você peque, lembre, não é simplesmente as minhas falhas que me definem, mas sim a própria confirmação do Espírito: eu sou filho de Deus. E o último versículo é uma conclusão pelo fato de sermos filhos de Deus. Mas Paulo ele faz uma mudança aqui nesse versículo. No versículo 14, ele trata de filhos como herdeiros. A palavra que ele usa para filhos no versículo 14 é uma, e a palavra que ele usa para filhos no 17 é outra. Tudo bem, a nossa tradução está aqui como filhos, nos dois versículos, mas a palavra que Paulo utiliza na língua original em grego é diferente. E por que isso é importante? A do versículo 14 fala de direito, de herança, é de filho legítimo. No versículo 14 ele está falando: você é um filho legítimo de Deus, porque você está legalizado como filho de Deus. Mas no versículo 17, a palavra que ele traz é a palavra para criancinha, para filhinho, uma criança que necessita da ajuda de adultos, e isso reforça ainda mais a intimidade que nós temos com Deus. Como eu disse antes, todos nós somos filhos e somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos aquelas crianças que precisam ser orientadas por Deus, e é por isso que o Espírito Santo está em nosso coração, para nos orientar e continuarmos crescendo em graça, para nos tornarmos filhos maduros. Mas além disso, tem uma outra mudança: o fato de que, por mais que sejamos filhos de Deus, nós não somos iguais a Cristo.
Cristo é o unigênito de Deus, Ele é em essência Deus. Então, por mais que nós sejamos como Cristo, nós não temos a herança igual a Cristo, porque afinal de contas Cristo é rei sobre toda a terra. No devido tempo, quando Cristo voltar, todos nós seremos glorificados e teremos o nosso galardão. O que é esse galardão? Fica para outra oportunidade. Mas cada um de nós receberá as suas bênçãos de acordo com aquilo que Deus provê. Mas assim como o próprio Deus estabeleceu uma divisão de herança, o filho unigênito, ele tem o direito a uma herança maior que os outros filhos, que muitas vezes podem chegar a ser servos do filho unigênito. Mas como que eu vou receber a herança de alguém que não morre? O que significa então ser herdeiro de Deus? Deus não morre e Deus não precisa de herdeiros, porque Ele já tem Cristo. Então o que significa ser herdeiro de Deus? Primeiramente, você já ganhou a vida eterna. Essa herança você já tem e não pode ser tirada de você. Todos os filhos de Deus vivem eternamente. Isso você já tem. Fique tranquilo quanto a isso. Mas além disso, Deus é rei sobre toda a terra. Jó já afirmava isso, e isso é depois confirmado por Paulo, quando ele diz que Deus é Senhor sobre todas as coisas, é dele a terra e a sua plenitude. A única forma de você receber algo em forma de herança, dessa pessoa que não morre, que é Deus, que é eterno, é imutável, é se Ele entregar a você. Assim como na parábola do filho pródigo, nós vemos que o pai entregou ao filho. E Deus de fato fez isso conosco. Em Gênesis 1 nós vemos que as coisas desse mundo foram entregues aos homens para administrá-las, mas por conta da corrupção nós perdemos isso. E quando nós perdemos isso, nós perdemos também essa herança. Mas agora que nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, nós estamos livres em Cristo, Cristo restaura essa ordem, e Ele assumiu esse pecado sobre nós, nos purificou, e uma vez que somos guiados por Ele, nós temos direito a essa herança, por meio do seu sacrifício. O Filho primogênito de Deus se assumiu pecado por nós e dividiu essa herança sobre a terra com seus muitos irmãos. E eu digo isso com muito temor e respeito no nosso coração, mas de fato, a herança do Filho primogênito, em algum aspecto, na volta de Cristo, será dividida para os filhos na forma de galardão. Isso fica ainda mais explícito em Filipenses 2, quando Paulo nos diz que Cristo preferiu padecer, Cristo preferiu se esvaziar, Cristo preferiu ser humilhado para que fosse exaltado. Entendam, meus irmãos, Cristo, o Filho de Deus, foi humilhado para que também fosse exaltado. E o que o apóstolo está dizendo para nós é que, se nós sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados. Você não receberá a herança igual a de Cristo, mas você será glorificado com Ele no grande dia e receberá o seu galardão, caso você também dedique uma vida mortificando a sua carne. Porque, meus irmãos, morrer por Cristo não significa dar a sua vida pregando o Evangelho. Nem todos aqui morrerão pela causa do Evangelho, em um país distante, ou mesmo aqui. Nem todos aqui morrerão por isso, ou passarão pela grande tribulação. Mas é chamado do cristão morrer todo dia para as suas vontades. A marca do cristão é a morte diária, que resulta em uma vida eterna glorificada, do grande dia
do Senhor em diante. Eu gostaria de concluir, acredito até que eu passei razoavelmente bastante do tempo, que a nossa esperança é uma só. A nossa esperança é que nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, e jamais seremos abandonados por nosso Pai, que nos ama e cuida de nós. Além disso, há uma vida eterna, gloriosa, esperando por nós, e certos deleites dessa vida já estão conosco, como por exemplo a vida eterna. Mas se de fato você é um filho de Deus, você deve viver como um filho de Deus, e o filho de Deus mortifica a sua carne, um filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, e o filho de Deus crê no testemunho do Espírito Santo.